Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análises de empresas. Vou analisar os balanços da Priner hoje. Antes, um recadinho. Aqui está o link do meu blog, deem uma olhada aí. Os links estão na descrição deste vídeo e está aí na tela o link também. Sobre a minha experiência profissional e acadêmica, está aí na tela. Vocês podem parar o vídeo para dar uma lida. E um recado importante, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa para fins de ciência sobre a sua situação patrimonial e financeira. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Curtam o vídeo, comentem, inscrevam-se no canal e divulguem para me incentivar a fazer mais análises. Então vamos analisar aqui a Priner. O ticker na B3 é PRNR3, a IPO foi feita em fevereiro de 2020. O próximo balanço de dezembro de 2023 está previsto para ser divulgado no dia 14 de março agora. Aqui o organograma da Priner é considerado que 96% das ações estão no free float, quer dizer, é uma empresa que não tem um dono que tem 51%, é uma empresa considerada de mercado, né? Eles falam que é uma corporation, né? É um aspecto positivo, algumas pessoas gostam de corporation porque ela tende a ser mais profissional, outras pessoas não gostam, preferem que o dono tenha aí 40%, 50% da empresa, porque aí o dono fica mais de olho. É um aspecto controverso, mas aí tá. Então a Priner, que é a emissora das ações, ela controla essas empresas aqui. Ela comprou recentemente a Gemaia, que comprou 51%, então nós vamos ver aí nos balanços, vou mostrar adiante participação de acionistas não controladores, principalmente por causa da Gemaia, que ela pega lá por fora, né? Por fora, assim que eu digo, sem ter as ações Priner 3, a Gemaia pega parte do lucro, porque a Gemaia, a Priner consolida 100% dos balanços da Gemaia e tem que destacar lá no patrimônio líquido e no lucro a parte, os outros 49% que ela não tem da Gemaia. E um pouco aqui, esse 0,1% da Priner Rental, que é a locadora da Priner, e da Smart Coach, né? Então, temos aqui a estrutura da empresa, né? Aqui ela comprou a Polyengine 28, as recentes aquisições, né? Ela comprou essas empresas aqui em 2022 e 2023. Sobre a oferta pública, ela fez a IPO em fevereiro de 2020, entrou no caixa da empresa 173 milhões. Os acionistas vendedores venderam pouco, né? Apenas aqui cerca da quantidade de ações, né? Foi em torno de 20%, então foi 26 milhões para o bolso dos acionistas, né? Então entrou no caixa 173 milhões na oferta primária em 2020. Ela fez agora uma oferta primária, e ele entrou no caixa dela 89 milhões brutos, né? A gente vê aqui que tem um aspecto positivo, que a oferta agora de 2024 foi ao preço superior ao da primeira IPO. Então, ela comprou, ela fez esse IPO de 2024 para comprar mais empresas também e para reduzir um pouco da dívida. Eu acho que esse follow-on aqui de 2024 foi um bom aspecto para a empresa. No IPO de 2020, a destinação dos recursos era basicamente para crescer. Tem esse texto longo aqui, mas era 31 milhões só para pagar a dívida e ela ficar com mais dinheiro no caixa para reforçar a estrutura de capital. E o restante foi para comprar empresas, comprar Smart Coach, comprar 49% da controlada RR, né, e tal. Então, a IPO 2020 foi para crescer, basicamente. Então, foi uma IPO boa, que eu considero, porque teve pouca parte também que os acionistas controladores venderam, né? E o follow-on 2024 foi feito o seguinte: para potenciais aquisições de empresas, investimentos em crescimento orgânico, substituição de equipamentos e reforço do capital de giro. Ela não põe o percentual aqui, mas eu acredito que ela vai usar parte para pagar a dívida dela, que apesar de ser uma dívida pequena, está pesando aí, nós vamos ver adiante aí, está pesando aí, está gerando muita despesa financeira e a lucratividade está caindo, né? Mas não é um problema a dívida,
Mas vamos ver mais para frente o que ela vai fazer com esse dinheiro aí da IPO. Eu acho que ela vai reforçar o capital de giro, reduzir um pouco de dívida e vai substituir equipamentos que pode ser um aspecto negativo, pode ser que os equipamentos estejam velhos, né, esteja na hora de trocar. A gente vê que a Priner, ela precisa de investir bastante porque ela é intensiva de capital, né? Ela precisa comprar muitos ativos para alugar e comprar muitos ativos para fazer os serviços industriais que ela faz, né? Além de empregar muitas pessoas para fazer isso, né? Então aqui a quantidade de ações atual não aparece no balanço ainda de setembro, né? Porque esse IPO, o follow-on de fevereiro de 2024, não aparece ainda no balanço de setembro de 2023. Então, ela tem atualmente 44.920 milhões de ações, fora as ações de tesouraria, já tiradas aqui as ações de tesouraria, né? E a gente vê aqui que, considerando o valor de mercado que ela tinha logo após o IPO, considerando o valor de mercado hoje, a gente tem aqui uma queda de quase 2%, né? Então, essa crise toda aí causada pela alta da Selic atingiu a ação aqui, a gente vê, atingiu a ação depois do IPO, né? A gente tem aqui o gráfico semanal desde fevereiro de 2020, a ação caiu de quase 14, né? Logo após o IPO caiu para 4, né? E subiu bastante a partir de junho de 2023, subiu em torno de R$ 5 para atuais R$ 11,30. A ação multiplicou mais do que dobrou, né? Isso só com a expectativa de queda de Selic, né? E também porque a Priner está mostrando crescimento, eu vou mostrar mais adiante, tá bom? Então aqui a quantidade de ações. Patrimônio líquido dela, que eu ajustei o último patrimônio líquido para mostrar aqui o valor patrimonial da ação, né? Porque o IPO de 2024 ainda não está no balanço de setembro de 2023. Então, considerando aqui uma estimativa que pode ocorrer ou não lá no balanço de março de 2024, tá? O valor patrimonial da ação seria R$ 7,38. A gente vê aqui que o valor patrimonial tem crescido, né? E atualmente, considerando a data de hoje, 1º de março, a cotação da ação está R$ 1,50, está 50%, mais ou menos 50% acima do valor de patrimônio, do valor de livro, né? E a gente vê aqui a participação dos não controladores, que em 2020 era nula, né, era até negativa, agora tem um aspecto relevante aqui de participação dos não controladores no patrimônio líquido da Priner, mas não é um aspecto preocupante. Aqui os dividendos que ela pagou até hoje, considerando aqui a cotação de R$ 11,53 do dia 29, né, daria um dividend yield de menos de 3%. É uma empresa de crescimento, isso aqui acho que não é bom olhar nesse momento não, tá? Apesar da Selic estar alta ainda, né, o custo do carregamento fica alto, mas eu acho que nos próximos anos vai aumentar esse valor de dividendo aqui, mas eu acho que a empresa, muito mais do que dividendo, eu acho que a empresa vai crescer, mais ou menos, né, mas eu acho que ela vai crescer. Então aqui o gráfico das ações que eu já mostrei, né, incrível, né? Quem comprou aqui é quem acreditou nos R$ 5, já tem mais de 100% de lucro, né? E quem comprou no IPO ficou sofrendo aqui durante 2 anos, né, vendo a ação cair de 11, R$ 10 para 5, né? Aqui a Selic de longo prazo, um dos motivos que eu acho que a Priner vai crescer na bolsa e vai dar mais lucros é que a Selic tende à queda. Eu acho que até 2026, 2027, a Selic vai acabar batendo em 6% ao ano. Isso ainda está longe, né? A gente vê a bolsa variando aí por causa das expectativas de Selic para 2024, mas eu acho que essa tendência de longo prazo aqui vai acontecer. E aqui o gráfico da Selic mais curto, de 2019 em diante, né? Na época do Covid, 2% não conta, acho que é muito difícil chegar a 2% de novo, mas a gente vê que a Selic está caindo a partir de 2023 e acho que dentro de uns 2, 3 anos vai chegar a 6, 7% ao ano. Aqui, antes de mostrar o que a Priner faz, vou mostrar alguns números aqui, né? Ela é bem organizada, ela divulga vários gráficos, várias planilhas. A Priner, ela é nota 10 assim para a pessoa que quer analisar, né? Então ela divulga a receita líquida por empregado, né?
que ela chama de receita líquida per capita, por cabeça, né? E significa o seguinte, a receita cresce aqui, caiu aqui no Covid, né? Porque tudo ficou fechado na época do Covid, mas a receita líquida por empregado sobe muito bem, porque além da empresa crescer, mesmo quando ela compra a empresa e vem os empregados junto, a receita cresce muito mais que a quantidade de empregados, né? E o lucro bruto também. Então, isso aí é um ótimo aspecto, né? Por isso que a ação se recuperou e está lá, o preço está perto do valor do IPO, enquanto muitas empresas da Bolsa não recuperaram ainda o valor lá de 2020, 2019, né? O lucro operacional por empregado também cresceu, né? Caiu aqui em 2020 por causa do Covid, mas voltou a crescer, caiu aqui a partir de 2022, mas mostra uma tendência de crescimento. Quer dizer que a Priner otimiza aí a sua estrutura de empregados, né? Isso é um bom aspecto, né? A margem bruta, ela tende a ficar perto de 19%, 17%, cresceu aqui, mas voltou a cair. Eu acho que considerando o tipo de mercado da Priner, eu acho que a tendência dessa margem bruta é ficar perto aqui de 19%, 17%, se chegar a 20% vai ser muito bom, mas a margem bruta eu acho que vai ficar aqui, em torno de 19%. Não é uma margem bruta alta, 19%, mas se a empresa crescer e mantiver uma lucratividade, como ela mostrou, pequena, mas constante, acho que o acionista minoritário vai gostar no futuro. A gente vê aqui a margem líquida, né? Ela é pequena, né? Aqui no Covid, um prejuízo de 37%, mas era a parte do Covid. Mas a gente vê aqui, ela tende a ficar em torno de 4%, 3%, 5% de margem líquida. Caindo aqui a partir de 2022, mas se 2024 as coisas melhorarem, 2025, eu acho que essa margem líquida chega aqui nos 5%, 6%, que é a velocidade de cruzeiro aí para a margem líquida, perto de 5%, 4%, 6% para a Priner. E a empresa, o acionista, vai ganhar no crescimento da empresa. A margem EBITDA, obviamente, é maior, então a gente já vê aqui margem EBITDA de 11%, 13%, 14% e margem líquida de 4%, a gente vê que a gente já percebe que despesa financeira está pesando, né? Vou mostrar mais adiante. Aqui a receita cresceu, principalmente com aquisições, né? E também tem crescimento orgânico aí envolvido. Aqui no Covid, a gente vê os efeitos do Covid, né? Depois a empresa se recuperou, também ela comprou outras empresas, ela cresceu também por causa de compra de empresas, né? A dívida líquida, a gente vê que ela é baixa, né? A dívida líquida sobre EBITDA é baixa e com margem bruta baixa, mesmo assim pesa, né? E o lucro líquido contábil versus ajustado, a gente vê que esse aqui em milhões de reais, então 10 milhões, né? Aqui, ó, 10 milhões. Tende aí a ficar em torno de 10 milhões o lucro líquido ajustado, né? Pelo menos até o momento. Se a empresa crescer, esse lucro líquido pode passar para 20, para 30, né? Então vamos ver aí nos próximos anos. E aqui o ROIC, o pessoal do mercado gosta de analisar bastante o ROIC. É por isso que ela recuperou depois da queda. O ROIC de 25% e 15% ajustado, então aqui variando nessa faixa, atrai investidores, né? Mas a ação cotada a 2,3 valor patrimonial faz o comprador, na verdade é 1,5, né? 1,5 o valor patrimonial, faz o comprador comprar ao preço de 11,50, 11,30, não pegar todo esse ROIC. Se você compra a ação acima do valor patrimonial, então você não pega todo esse ROIC aqui. Então é legal comprar a ação mais abaixo, né? Mas nem sempre dá certo, né? Então aqui eu vou falar um pouco sobre a Priner, né? Ela tem 3 unidades de negócios, né? Serviços industriais, infraestrutura e integridade e inspeção, né? Aqui a receita bruta por atividade nos últimos 4 trimestres. A gente vê que a maior parte da receita bruta vem de pintura industrial. A gente vê que então ela é bem ligada à atividade de indústria, né? E o segundo maior é a parte de acesso, que é ligado também à indústria pesada. Então ela está ligada, a Priner está ligada diretamente ao crescimento industrial, à saúde financeira das indústrias no geral. Por isso que a ação caiu também, porque com a Selic alta, mesmo não atingindo diretamente a Priner, né?
Então, aqui um pouco das apresentações da Priner, né, da unidade de serviços industriais. Você vê que ela presta serviço para Petrobras, né, pintura, isolamento, pintura industrial, acesso, né, ela aluga e constrói acesso para construção de prédios, etc. Né? Ela também faz serviço em ambiente offshore, né, que é no mar, aqui para a plataforma de petróleo. Né? A gente vê aí a Petrobras com novos campos de exploração, principalmente lá na margem equatorial. Quem sabe aí a Priner não pega uma parte desses serviços. Aqui ela mostra, na apresentação dela, até estruturas para estádio de futebol. Né? Esse Web Priner Deck aqui, né, que é para ajudar a construir o estádio. Né? Ela atua em diversos segmentos, mas sempre na área aí pesada, né? Aqui, pontes, né? Com a construção de quaisquer estruturas de grande porte. Então, aqui. Aí o setor de integridade e inspeção. Aqui é um serviço mais fino, né? Que envolve equipamentos de informática, pessoal mais especializado, né? Mas também é ligado a grandes obras. Né? Aqui a Pirine divulga parte dos clientes da empresa. Né? Você vê Petrobras, Vale, né? Andritz, que é lá da Inepar, né? Klabin, Prio, né? Que é outra empresa de petróleo, Iara Brasil, Braskem, Dow Chemicals, né? Da empresa química, né? ArcelorMittal. Quer dizer, a Pirine, se ela crescer, ela vai crescer muito, né? Vamos ver se a concorrência, né? A gente não pode esquecer que ela tem concorrência também, inclusive de empresas listadas na Bolsa, né? A Armac, né? E aquela outra empresa, me fugiu o nome dela aqui, mas tem duas empresas em Bolsa aqui que concorrem com a Priner, né? Aqui ela mostra que o histórico de aquisições, né? E eu achei legal esse gráfico porque ela mostra aqui, em 6 anos, a Smart Coach saiu da receita de 100 para... Esse aqui em números índices, né? De 100 para 300, né? Subiu a receita da Isola Fácil, subiu a receita da Poliente, subiu a receita da Brito e Cat e subiu a receita da Gemaia, que é a última aquisição, né? Então está mostrando que não tem perigo de teste de impairment, pelo menos por enquanto, que as empresas que ela comprou estão subindo a receita, o que é muito bom, né? Realmente, esse gráfico aqui ela tem razão, ela mostra resiliência, mesmo ao ambiente econômico desfavorável, né? Ela até pôs o gráfico do PIB do Brasil aqui, comparado com a sua receita. Lógico que a receita subiu por aquisições também, né? Mas, de qualquer forma, a receita também subiu organicamente. E ela está performando melhor que o PIB do Brasil, né? E a margem EBITDA está indo bem aqui, em torno de 12%, quer dizer, ela está mostrando resiliência aí no ambiente econômico que foi ruim até o momento, né? Apesar de que em 2023 voltou a aquecer aí, pelo menos para a questão de obras de infraestrutura, a gente vê que está aquecido o mercado. Aqui ela mostra que a diversificação, né? Ela mostra que a receita líquida por atividade novamente, né? E por empresa, né? Então aqui a gente vê a receita crescendo e as aquisições de cada empresa. Depois que ela comprou essas duas empresas aqui, a receita subiu, ela comprou essas empresas e a receita subiu também. Os próximos passos justificando o aumento de capital 2024. É uma empresa de crescimento. Seu foco no momento é esse. Esse item aqui da apresentação dela, ela fala que ela foca no crescimento orgânico, que é o crescimento interno, né, o crescimento natural das empresas que ela já comprou da estrutura dela, e o crescimento inorgânico, que ela pretende comprar mais empresas aí que atuam nesses segmentos aqui, sucroenergético, concessionárias rodoviárias, ferrovias, né? A empresa pretende crescer mesmo, né? Então, o acionista tem que ficar ciente que eu acho que dividendos grandes nos próximos anos, até 2026, acho que não virão. Mas se a empresa crescer com boa margem EBITDA, aí a ação tende a subir também. Aqui mostrando a dívida, né? A dívida é a linha em azul, comparando com os ativos. Então a dívida cresceu bem menos que os ativos, né? A dívida saiu aqui em torno de 70
o ativo mobilizado saiu de 75 milhões em 2017 e atualmente o ativo mobilizado está 289 milhões. A dívida saiu aqui de perto de 45 milhões e agora a dívida está em 81 milhões. Quer dizer, ela cresceu bem, né, com a dívida não apertando tanto, né. Esse gráfico aqui é interessante, né, que eu fiz, mostra a quantidade de colaboradores, de empregados, que a linha é a linha azul mais escura, ela fica bem baixa aqui. E a linha que mais cresceu é a linha do lucro bruto, principalmente a partir de 2021, confirmando aquilo que a Prime apresenta, ela otimizou a sua estrutura de empregados, né. A dívida financeira cresce menos do que o lucro bruto, porque eu fiz aqui em base 100, começando aqui em 2017. Então, esse aspecto mostra o seguinte, a empresa foi muito bem desde 2017, passou aqui pelo aperto da Covid e cresceu bem. Por isso que a ação subiu depois, né? A receita aqui, ela é o item, é o segundo colocado, é o segundo item que sobe mais. O primeiro foi o lucro bruto e receita. Isso aqui também é um aspecto ótimo, né? O lucro bruto subindo mais do que a receita em proporção. Também é um aspecto muito bom. Aqui, só para mostrar aqui que aqui já é em milhões, né? Esse gráfico é em milhões, o lucro bruto está bem acima das despesas gerais administrativas, mostrando que a margem EBITDA é boa. Mas o que come a lucratividade, né, é o resultado financeiro líquido. Apesar da dívida ser baixa, mesmo assim come a lucratividade, porque, como eu já disse, a margem bruta dela é pequena, né? Então, a gente vê aqui, ó, no último trimestre, 12 milhões de resultado negativo financeiro, e anteriormente 9 milhões, anteriormente 7 milhões e meio, quer dizer, ela, mesmo com dívida baixa, o resultado financeiro pesa. E aqui, mas mesmo assim ela gera caixa, porque do ponto de vista da análise do caixa, a atividade operacional dela gera caixa aqui muito mais do que o valor da dívida, o valor do resultado financeiro. Ela gerou caixa aqui no último trimestre de 74 milhões. Aí a ação subiu, né? O pessoal adora olhar a geração de caixa. E o caixa na atividade de investimentos, ela sempre tem que investir. Então, a gente vai ver sempre ela investindo bastante, porque senão ela não cresce, né? Então, não adianta. O que ela gera de caixa aqui na atividade operacional, ela vai jogar na atividade de investimento dela, que é o que ela tem se proposto a fazer, né? E aqui, para mostrar esse gráfico, acho que esse gráfico mostra por que a ação recuperou. A receita líquida ajustada, que é quase igual à receita líquida contábil, subiu muito a partir de 2020 e a receita subiu para um valor acima do patrimônio, que aqui está em milhões de reais, esse gráfico aqui. Então, a receita da Prime atualmente está maior do que o seu valor de patrimônio líquido total. Então, aí o mercado percebeu e comprou a ação, né? Então, a gente vê aqui que a dívida financeira, ela cresce, mas não cresce tanto. Mas mesmo assim, ela aperta um pouco a lucratividade da Prime, né? Bom, agora, falar tudo isso, eu vou fazer as estimativas para o futuro, né? Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos, né? O cenário 1, a estimativa é que não haveria mais aumento de capital. Então, eu vou trabalhar no cenário 1 e no cenário 2 também, com a mesma quantidade de ações que eu já apresentei ali em cima, 44,9 milhões de ações. A Prime iria continuar a crescer e melhorar seu resultado financeiro por causa do aumento de capital de 2024. A expectativa seria de queda da Selic e PIB favorável aos setores da Prime até 2026. É um cenário otimista, mas eu considero bem provável. Então, aqui a DRE até 2026, eu projeto aqui um aumento bom, mas não exagerado da receita líquida, o custo se mantendo mais ou menos na mesma proporção anterior, as despesas também, e uma melhora aqui no resultado financeiro, porque ele vai continuar negativo, mas menor, porque eu acho que a Prime vai, principalmente capital, ela vai melhorar a sua estrutura de capital e talvez nós vamos ver menos despesas financeiras. E também se a Selic cair, né, ajuda também aqui. Então, com base nisso, o lucro iria aumentar. O lucro cai em 2025 porque ela teria que pagar mais imposto de renda, porque o imposto de renda diferido dela com mais lucro, ela iria usar o imposto que já foi diferido anteriormente, então em um momento ela vai aumentar aqui o imposto de renda, né? Então aí nós veríamos o EBITDA subindo, né? A margem EBITDA chegando aqui
a valores próximos ao que ela já mostrou em picos históricos, né? Então ela iria mostrar um lucro por ação crescente. E aqui a valoração que eu acho que poderia ocorrer com o preço da ação. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos, né? Se ela for avaliada de forma pessimista, a gente vai ver aqui a Priner em 2024 ficando estagnada em R$ 11,15, mais ou menos o preço que está hoje aí. Mas em 2025 poderia subir, mesmo a 3 vezes EBITDA, subir aqui bastante, e subir mais e subir mais. A ação iria dar um retorno muito maior do que a Selic, quase 200 ou 250% da Selic, mesmo nesse cenário que é o mais pessimista. O cenário mais otimista, que eu acho menos provável, aí a ação o acionista ia nadar de braçada, né? A ação poderia chegar a R$ 35 aí. O que eu acho mais provável para 2025, 2024, seria esse valor aqui, 14,80 e 14,20, que eu sou sempre mais conservador nessas projeções. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos. O cenário 2, a estimativa é de que não haveria mais aumento de capital também, né? Então a quantidade de ações ia ficar a mesma. A Priner iria continuar a crescer, mas em ritmo inferior ao cenário 1. O resultado financeiro iria melhorar um pouco, mas não uma melhora tão boa quanto o cenário 1. A expectativa seria também de queda da Selic e PIB favorável para os setores da Priner, mas com efeitos modestos no resultado e na receita. É um cenário pouco otimista, mas mesmo assim é um cenário bom, porque a receita continua subindo, o resultado financeiro melhora, mas não melhora tanto, e o lucro líquido por ação iria melhorar aqui em 2024, mas iria piorar aqui em 2025, porque a empresa pode voltar a se endividar depois que ela gastar o capital aí com investimentos. Por isso que eu projetei isso aqui, tá? Nesse cenário, a ação da Priner poderia ficar estável aqui, se o mercado avaliar dessa forma, em torno de 11,50 até 10,80. Se esse cenário aqui acontecer, então a ação iria ficar nessa faixa aqui. Então, o acionista ia acabar tendo prejuízo por causa do custo de oportunidade, porque eu acho que não iria receber dividendo direito e a ação iria ficar estagnada. Mas se o mercado, por algum motivo, avaliar a Priner para 6 vezes EBITDA, aí a ação poderia dobrar de valor, mesmo com desempenho um pouco menor aqui, né? E o cenário mediano, seria esse cenário aqui, que eu acho que seria o mais provável mesmo nesse cenário. Eu acho que ela iria chegar aqui perto desses 14,80 também em 2025 e 2024. Então eu estou otimista com a Priner aí, mesmo nesse cenário mais modesto, eu acho que pode ficar em torno aí de, pegando um ponto médio aqui, em torno de R$12, R$13, né? Eu acho mais provável, né? Então as conclusões são as seguintes, né? A alta da Selic atingiu as cotações da Priner, mesmo ela não tendo dívida alta. É porque ela depende muito da atividade econômica da indústria pesada, investimentos em infraestrutura, manutenção do parque industrial das empresas, serviços industriais. A Priner se mostra focada em crescimento e mostrou o crescimento até o momento. A margem bruta baixa, entre 17% e 21%, dificulta uma grande margem líquida, mas ela mostrou margem líquida resiliente, quase constante. Se a empresa crescer, será muito bom, mesmo mantendo essas margens. Eu vou ficar de olho na Priner, parece promissora. O maior risco que eu vejo está na possibilidade da empresa se endividar novamente em 2024, 2025, para manter a continuidade de crescimento. Aí eu acho que a ação iria cair para precificar uma possível série de prejuízos trimestrais. Eu acho isso pouco provável de acontecer, mas é um ponto de atenção que eu vou olhar nas próximas ITR. Tá? Então, o recado final: os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São apenas minhas opiniões que eu divulgo aí. Obrigado por terem assistido, curtam o vídeo, inscrevam-se aí e divulguem para me incentivar a fazer mais análises.